Bem-vindos ao BLT de hoje. BLT, Bíblia, Literatura e Teologia. Porque se a Bíblia é o nosso alimento, uma boa teologia acompanhada de uma excelente literatura é o tempero que torna o nosso alimento ainda mais gostoso. O BLT, ele acontece em primeiro lugar pelo canal do YouTube, o endereço está aqui, juntamente com o endereço do Facebook, também ele aparece nas plataformas de podcast de Spotify e Deezer. Então nos acompanhe em qualquer uma das plataformas, se inscreva e também coloque aí as atualizações para que você então faça parte do nosso BLT e das outras atividades, outros podcasts que nós temos também à disposição de todos. O BLT de hoje, um BLT um pouco mais tranquilo, um pouco mais enxuto, porque eu quero falar de uma questão que vem trazendo muita discussão, muito borbulho aqui na minha cabeça, não? Uma das coisas que eu percebo hoje, quando nós falamos um pouco da secularização da fé, e pensamos também da maneira de por que a nossa pregação e a nossa vida não têm sido tão relevantes no mundo de hoje, me faz ver um comentário que eu li que foi atribuído a Ian McKellen, aquele Magneto do filme do X-Men, Magneto antigo, não o novo, que ele falou que, ou pelo menos a fala que se atribui a ele, é que ele falou que a Bíblia deveria vir com uma nota na capa que fale que tenha cuidado que é um livro de ficção. Esse tipo de comentário, mesmo não sendo dele, é muito comum hoje a respeito das Escrituras, sobre a suficiência das Escrituras, sobre a importância das Escrituras para a nossa vida como cristãos, na nossa vida como pessoas. Nós cristãos acreditamos nas Escrituras, acreditamos na Palavra de Deus, nós cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus, que ela é inspirada por Deus, é a suprema revelação de Deus, ela é inerrante em todo o seu conteúdo e ela tem aquilo que é necessário para conhecer de Deus, ou seja, o que nós precisamos de Deus está nas Escrituras, somente nela. A Bíblia é suficiente para explicar e entender o coração, o caráter de Deus e tudo o que Deus queria revelar, revelou através das suas Escrituras. Nós acreditamos nisso, é a base da nossa fé, porque o que nós conhecemos de Jesus, o conhecemos através das Escrituras. O que nós conhecemos de doutrina é através das Escrituras. O que nós conhecemos sobre o testemunho da igreja primitiva é através das Escrituras, o pensamento de Paulo, o pensamento de Pedro, o pensamento de Tiago, o pensamento de Judas, o pensamento de João, o pensamento do autor de Hebreus está nas Escrituras, também estão os escritos de Lucas, de Mateus, de Marcos, está também o testemunho do Antigo Testamento todo, da grande quantidade de escritores do Antigo Testamento, Moisés, Davi, os filhos de Corá, Salomão, Asaf, Neemias, Esdras, Josué, todos os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, e aí lá vai, não? Até Malaquias. Então nós temos nesse contexto maravilhoso que são as Escrituras, nesse livro, que são vários livros, são 66 livros, nós cremos que ela é a suficiente e absoluta palavra de Deus. Mas surge aquela coisa, por quê? Porque nós, como igreja, como cristãos, nós não temos dado esse impacto no mundo nos dias de hoje. Da condição da igreja, não, na época de William Carey, que é conhecido como o pai das missões modernas, era justamente aquela teoria do quietismo. O quietismo é o extremo, não? Para muitos é o extremo do calvinismo, o calvinismo extremo, mas não é somente o calvinismo. Na verdade, o quietismo é um problema decadente da igreja, porque até quem não é calvinista também às vezes acredita no quietismo. O quietismo é uma rama teológica, um ramo da teologia que pensam que se Deus vai salvar o mundo, ele vai fazê-lo porque ele quer salvar. Então, assim, a pregação se torna irrelevante e basicamente o culto na igreja ele é uma expressão dos salvos que se convertem basicamente sozinhos. Então, assim, o quietismo é uma maneira de justificar aquela ideia de que a igreja deve manter o número sem crescer. Essa é a ideia do quietismo. O quietismo, então, na época de William Carey, era a teologia mandante nas igrejas. E quando ele, então, numa
uma sessão da igreja, ele se levanta e fala sobre a importância de pregar o evangelho às pessoas, de falar a vida para os perdidos. Um dos líderes da igreja, um ancião, se levanta e fala assim: jovem, que senta ali, porque se Deus vai salvar o mundo, ele vai fazer isso com ou sem a sua ajuda. Isso trouxe, claro, no coração de William Carey, não o desânimo, mas muito pelo contrário. Ele foi encorajado a continuar, e quando ele pregou aquele texto de Isaías, quando fala estende as estacas das tuas tendas, e ele fala que nós devemos pensar grandes coisas para Deus, Deus usou essa pregação para sensibilizar essa mesma igreja. O que trouxe essa mudança no coração da igreja? Que no final a igreja aprovou então a abertura da primeira sociedade missionária, sendo William Carey o primeiro missionário a sair por essa junta missionária. Por isso que ele é o pai das missões modernas, porque se cria uma junta missionária que trabalha na divulgação e no sustento dos pastores, dos missionários, assim como acontece nos dias de hoje. Então, o que trouxe essa mudança no coração da igreja? O que fez? O que tornou isso diferente? E eu penso que isso poderia nos dar uma ideia do que nós poderíamos fazer hoje, justamente perante essa decadência. Em primeiro lugar, nossa como igreja, da falta de vocação evangelizadora e discipuladora, inclusive dentro do nosso contexto batista no Brasil. Se fala muito sobre isso, que o Brasil é um país, os batistas brasileiros, aliás, somos bons em missões de envio de missionários dentro e fora do Brasil, mas que estamos um pouco aquém na questão do evangelismo pessoal, da plantação de igrejas e da multiplicação de novos convertidos. E isso é uma verdade. São poucas as igrejas que estão crescendo de uma maneira forte. Por quê? Porque esse espírito quietista está arraigado dentro dos nossos arraiais. É verdade que nós temos igrejas que crescem, pastores e líderes comprometidos, membros de igreja que evangelizam e proclamam o evangelho. Isso é uma grande verdade, mas também é uma grande realidade de que nem todos fazem isso, nem inclusive nas igrejas que crescem, nem todos participam disso. Isso se torna relevante e preocupante. Mas o que William Carey fez? E o que a Bíblia vai mostrar? Em primeiro lugar, oração. Orar. Por quê? Porque quando nós entendemos que nós somos chamados por Deus como povo de Deus para proclamar o Evangelho, nós precisamos orar para que o poder do Espírito desça sobre nós. Foi o que Jesus falou para os discípulos: olha, fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos do poder do alto. E quando veio o Pentecostes, a pregação de Pedro foi tão impactante que nessa mesma hora 3.000 pessoas se converteram. O que foi a mudança de um Pedro que era uma pessoa que tinha, junto com seus amigos, trancafiado as portas de Jerusalém quando Jesus morreu, e uma vez que, mesmo que Jesus ressuscitou entre os mortos, nós vemos no capítulo 21 de João, ele indo com seus amigos de volta a Galileia para pescar. Qual foi a mudança de Pedro? Foi o poder e a presença do Espírito Santo na sua vida. Eles tiveram conhecimento de Jesus por 3 anos, eles andaram com Jesus por 3 anos. E mesmo assim, isso não foi tão impactante que os levou a pregar o Evangelho. Vejam isso. Eles passaram 3 anos com Jesus. Eles viveram 3 anos com Jesus, mas o poder do Espírito não tinha descido sobre eles. Eles precisaram do poder do Espírito para tomar essas palavras de Jesus, se tornarem carne na vida deles, realmente, e viver aquilo para proclamar esse Evangelho. Nós precisamos desse poder do Espírito. E o que nós vemos hoje é justamente uma intelectualização da fé. Nós como igreja brasileira, vamos falar de igreja brasileira, que é o contexto em que eu vivo, estamos num período em que estamos mais ou menos andando os mesmos passos da igreja da Europa e da igreja dos Estados Unidos. Nós estamos agora num processo de intelectualização da fé. Nós estamos criando bons materiais, estamos criando boa literatura, estamos tendo uma ampliação do conhecimento teológico e estamos, inclusive, dialogando com a filosofia, estamos dialogando com a política, estamos dialogando com a ciência a respeito da fé. Mas até que ponto uma intelectualização da fé está se revertendo numa
ou está influenciando a minha vida como um todo. A minha vida com relação a Deus, a busca pelo seu reino, a procura do poder transformador do Espírito Santo na minha vida, na luta contra os meus pecados pessoais, na luta pela pregação do Evangelho, até que ponto a intelectualização da fé se traduz em conversões, vidas transformadas e o poder do Espírito sendo derramado. Nós temos esse conflito dentro das nossas igrejas, porque por um lado vem aquela pregação de que o cristianismo não é religião, mas é uma vida. Mas esse é um pensamento que, na verdade, ele é perigoso. Porque, sim, ele é uma vida, mas é uma vida fundamentada no conhecimento do Filho de Deus. O cristianismo também é doutrina. E a doutrina muda a vida. Nós não podemos pensar que a doutrina é nada. E não é assim. Por isso que nós temos tantas heresias e tantas loucuras dentro do nosso meio. Porque ninguém está olhando para a Bíblia do jeito que ela é. Como a nossa regra de fé e prática. E quando nós tentamos intelectualizar a Bíblia, o problema de intelectualizar a fé demais é que acaba tendo, como algumas vezes lemos e ouvimos, que a Bíblia está sendo interpretada de acordo com a filosofia e o pensamento daquele que está querendo ler. Quer dizer, a Bíblia está sendo atualizada e revista de acordo com o pensamento filosófico e ideológico daquele que está lendo. Então a Bíblia não mais interpreta a cultura. A Bíblia não mais condena a cultura. Na verdade está acontecendo o contrário. A Bíblia está sendo interpretada à luz do contexto cultural em que nós estamos vivendo. E isso tira essa eternidade das Escrituras. Que nós precisamos ver a Bíblia dentro do contexto na qual ela foi escrita, a interpretação que os próprios autores bíblicos deram, e a raiz dali eu vou aplicar o princípio eterno à nossa realidade. Agora, se eu quero aplicar a interpretação pós-moderna, que é uma interpretação que não se fundamenta no olhar antigo, mas no olhar moderno, eu vou entrar naquilo que se chama o cancelamento. Vou cancelar um monte de textos, porque eu vou entender que hoje não podem ser interpretados como eram antes. E aí eu entro, então, nas maiores heresias do mundo. Então, a primeira questão é a oração. Nós precisamos orar para que o poder do Espírito venha sobre nós. E, por outro lado, em segundo lugar, nós precisamos voltar à suficiência das Escrituras. As Escrituras são suficientes, do jeito que ela está, do jeito que ela é suficiente para todos. A Bíblia ela é suficiente, nós precisamos voltar a essa suficiência das Escrituras. Quando eu vejo as Escrituras, eu vejo nela a palavra de Deus, eu vejo nela a revelação de Deus, eu vejo que ela é suficiente para ensinar, ela é suficiente para salvar, ela é suficiente para conhecer Deus na sua plenitude, naquilo que Deus quer se revelar que Deus se revelou, naquilo que Deus quis manifestar ao homem. É ali que eu vejo as Escrituras, é ali que eu vejo a suficiência de Cristo, a proeminência de Cristo, a supremacia de Cristo. É ali onde eu vejo o meu pecado sendo manifesto e a cruz que está ali justamente como o único meio pelo qual Deus forneceu salvação. A morte de Jesus na cruz, o juízo do meu pecado, o pagamento da minha dívida é ali, foi ali na cruz. Quando eu olho para a Bíblia como a palavra de Deus, eu vou colocar a Bíblia acima de qualquer ideologia, acima de qualquer pensamento, acima de qualquer filosofia, acima de qualquer ciência. Esse era basicamente o pensamento também imperante no período patrístico, na Idade Média, de que a teologia deveria ser a base, a raiz de todo o pensamento filosófico, de toda a ciência. Eu tinha um professor que falava que a teologia é a rainha das ciências. Porque é uma grande verdade, a teologia está fora do contexto das ciências, porque ela é diferente. A teologia vai trabalhar Deus e sua palavra, não como objetos de estudo, mas para que Deus, através da sua palavra, possa estudar eu possa ver Deus através das Escrituras, sondando a minha vida e adaptando o meu coração ao coração de Deus, mas ao mesmo tempo conhecendo Deus. E quando eu conheço Deus, eu posso me ver perante Deus e ver a realidade da minha vida e mudar o meu coração, mudar os meus pensamentos, a moldar a minha vida de acordo com o pensamento do Senhor. Por isso precisamos voltar às Escrituras.
não somente num período de intelectualização, entenda, eu acho relevante fazer isso, porque podemos alcançar pessoas que nunca poderíamos ter alcançado. Mas isso não é o fim. Não adianta fazer uma pregação eloquente quando as pessoas não conseguem entender o conteúdo. Eu discordo desse pensamento. Eu concordo com o pensamento de que nós devemos adaptar o nosso conteúdo, adaptar a linguagem do nosso conteúdo ao contexto na qual estamos falando. Eu não posso usar uma linguagem eloquente num grupo de pessoas de pensamento simples. Eu preciso adaptar e voltar à simplicidade da minha fala para que eles possam entender. Foi isso que Jesus fez, foi isso que os apóstolos fizeram também. Eles fizeram isso. Você vê o discurso de Pedro, o discurso de Paulo, são discursos, o conteúdo é o mesmo, a contextualização é diferente. Pedro falou para judeus que conheciam as Escrituras, Paulo falou para pessoas que não sabiam quem era Jesus, nem o Deus dos judeus. E ali então Paulo teve que fazer uma pregação, uma abordagem diferente, mas falar do mesmo conteúdo. Nós precisamos fazer isso. E em terceiro lugar, nós precisamos ter a ciência de que a nossa vida depende do Senhor. E esse é o ponto mais difícil, porque acreditar na suficiência das Escrituras e em Cristo é basicamente voltar à doutrina, é rever doutrina, e isso vai ser fácil, mas viver isso na pele, na carne, internalizar isso e mudar a nossa vida de acordo com isso é a parte mais difícil. Mas para isso Deus deixou o Espírito Santo, para nos santificar, para nos levar à presença de Deus, para que nós possamos ter esse tempo de intimidade com Deus. E quando alguém fala, assim, tipo Ian McKellen, que fala que a Bíblia é um livro de ficção, ou tantas pessoas que estão com um pensamento liberal nesse sentido, esse liberalismo moral ou esse liberalismo teológico, que são duas coisas diferentes, mas que no final eles combatem as Escrituras no sentido negativo. Nós precisamos então dar uma resposta bíblica, mas que seja tão relevante que quando as pessoas olhem para nós, entendam que o que nós estamos dizendo é uma verdade, porque nós estamos vivendo isso. Foi o que aconteceu com os próprios apóstolos. Os fariseus, quando viram as palavras dos discípulos nos primeiros capítulos de Atos, eles repararam um detalhe, que os discípulos eram pessoas que não tiveram estudos formais, não foram aqueles que entraram nas sinagogas para se tornarem rabinos, eram pessoas normais, simples, porém uma característica é que eles andaram com Jesus. E essa vida de Jesus, no poder do Espírito, os transformou de tal maneira que as palavras dos discípulos eram inegáveis, não tinha como negar isso. Nós devemos sair do contexto em que estamos, enquistados, no sentido de estar parados na mesma vida, e nós precisamos ir além. Além de quê? De permitir que a transformação do Espírito continue no nosso ser. Não pode um cristão dizer, não pode dizer que eu sou assim e assim eu vou morrer. Por quê? Porque ele está colocando a sua natureza pecaminosa acima do poder transformador do Espírito. Ele está dizendo que Deus não consegue mudar o coração. E nós precisamos abrir o nosso coração e permitir que a presença do Espírito transforme o nosso ser. Nós precisamos que essa vida de Deus encha a nossa vida para que possamos mostrar ao mundo a realidade de Deus. A realidade de Deus através das Escrituras, a realidade de Deus através da nossa vida. E eu quero ler aqui em Atos, no capítulo 26, Paulo fala com o rei Agripa. Quando Paulo fala com o rei Agripa, ele vai contar o testemunho dele, ele fala como Deus converteu, a conversão dele. Festo, então, interrompe o Paulo, fala para Paulo que Paulo estava louco, e aí no verso 25 do capítulo 26, Paulo fala assim: não estou louco, ó excelentíssimo Festo, pelo contrário, estou dizendo palavras verdadeiras de perfeito juízo. Porque o rei, diante de quem falo com liberdade, sabe dessas coisas. Não creio que algo disso lhe seja desconhecido, porque essas coisas não aconteceram em algum canto às escondidas. Crês nos profetas, ó rei Agripa? Sei que crês. Nós devemos apelar às pessoas. Apele. Nós precisamos voltar à relevância
da igreja, a relevância das Escrituras, a relevância do cristianismo. Nós precisamos mostrar o Cristo vivo. Para mostrar o Cristo vivo, não é somente com argumentos, é com a vida. Não é somente falar, é viver também, mas devemos falar. Paulo nos ensinou que nós devemos proclamar o Evangelho sempre. E na proclamação do Evangelho vem o compromisso de uma vida reta e santa perante Deus. Todas as vezes que nós queremos e nos dispomos a compartilhar o Evangelho, nós seremos sondados pelo Espírito de Deus. E isso deveria nos encorajar a termos uma vida de santidade e obediência ao Senhor. Uma vida de crescimento, uma vida de comunhão, uma vida de procura das Escrituras. Paulo apela ao Agripa para que Agripa cresça no Evangelho através das Escrituras. Por isso que ele fala, cresce nos profetas. Paulo não fala assim, cresce no meu testemunho. Paulo fala, cresce nos profetas. Paulo coloca seu testemunho, mas ao mesmo tempo coloca as Escrituras. Nós precisamos falar para as pessoas, olha, Cristo mudou a minha vida. Porque a minha vida está fundamentada nas Escrituras e elas falam de Jesus. E apelar para as pessoas. Vamos sair da ideia, como Paulo fala a Timóteo, das fábulas e genealogias intermináveis. Preguemos a palavra. Se as pessoas acham que a Bíblia é ficção, em parte, é porque eles não têm visto a Bíblia transformando as vidas daqueles que proclamam que a Bíblia é a palavra de Deus. Então vamos fazer o seguinte, vamos demonstrar, através do poder do Espírito e da palavra de Deus, que a Bíblia tem todo o poder de transformação. Permitamos que esta palavra se transforme em vida nas nossas vidas. Permitamos que a palavra de Deus, através da leitura, meditação e aplicação, se transforme na nossa verdadeira regra de fé e conduta. Moldemos a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Transformemos nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos tomar este livro velho. Por que velho? Tem mais de 2000 anos, mais de 4000 anos atrás, o primeiro livro foi escrito. Mas este livro velho, nós precisamos mostrar sua relevância até hoje, porque é um livro que foi escrito pelo eterno Deus e por homens que foram inspirados por ele. Esta palavra, mesmo sendo velha, ela continua sendo relevante e atual. Tão atual como o jornal de amanhã. E por isso nós precisamos ler, aprender, meditar e viver. Viva a Escritura, no poder do Espírito, conhecendo Deus. Nós vamos transformar nossa cidade, nós vamos transformar a nossa nação e nós vamos fazer que aqueles que falam mal das Escrituras reconheçam que nós somos o povo de Deus. Este foi o BLT de hoje. Um BLT de Bíblia, Literatura e Teologia. Porque se a Bíblia é o nosso alimento, uma boa teologia, acompanhada de uma boa literatura, é o tempero que nós precisamos para ter uma vida melhor. Nos acompanhe em nossas redes, através do Facebook e do YouTube, e nas plataformas de podcast de Deezer e Spotify. Até então, até a próxima, que Deus abençoe você. Isto foi BLT.